Oi, primeiro ano, tudo bem? E aí, vamos terminar essa aula sobre conclusão da dissertação? Espero que vocês estejam descansados, que tenham aproveitado esses dias de férias, que vocês estejam com a energia renovada para a gente terminar de vez esse ano aí e passar para um próximo ano que a gente pode estar juntos, se abraçando, se beijando, se cheirando, tá bom? Então vamos terminar de falar então sobre a proposta de intervenção, que é esse último item da nossa dissertação. Antes de a gente falar sobre a proposta de intervenção, eu queria retomar com vocês aquele exercício que vocês entregaram lá no dia 23 de setembro. Então peguem aí o exercício, abram o arquivo que vocês enviaram aí falando sobre a conclusão que a professora Anne solicitou para vocês, que eu vou comentar só algumas coisas antes de a gente continuar falando aí sobre a proposta de intervenção. Vou esperar aí. Rápido, gente! Muito bem. Então, o primeiro exercício falava o seguinte: quais problemas o parágrafo abaixo apresenta? Quando a gente olha esse parágrafo, ele tem aí todos os requisitos que a gente vai ver hoje que são importantes ter um parágrafo argumentativo aí, de um texto argumentativo. O que a gente já tinha alertado vocês que não cabe num parágrafo de conclusão é o concluindo, tá? A gente sabe que você está finalizando o texto, que a intenção é mostrar ali que começa agora a sua conclusão, mas o concluindo não precisa aparecer nesse trecho, tá? A mesma coisa acontecia no parágrafo seguinte, que tinha lá uma atividade pedindo para você identificar o problema do parágrafo. O pode-se concluir, o concluindo, ele não é usado aí. A gente falou sobre algumas expressões que não são usadas quando a gente fala de terminar, de finalizar o parágrafo. Se vocês quiserem, continua aqui o link para vocês acessarem a aula anterior e reverem o que a gente falou lá antes do período de férias sobre o parágrafo argumentativo. A gente, inclusive, deu algumas dicas do que pode ser usado nessas expressões conclusivas. Desse modo, assim sendo, dessa forma, consequentemente, diante disso. Então, lá naquela aula, vocês podem rever alguns pontos aí do que usar na hora de fazer uma finalização de um parágrafo para que ele não fique redundante, para que ele não fique óbvio, tá? Uma outra coisa importante para a gente mostrar aqui nesse parágrafo é o uso da palavra conscientizar. Cuidado aí para que a gente não fique falando aí de coisas de ter consciência, de ter consciência e não trazer nenhuma ideia relevante para o nosso parágrafo. A gente também já falou sobre isso, tá? E aí a última pergunta era, além de finalizar, o que mais a conclusão apresentou? Então nessa conclusão aqui a gente tem um detalhamento, ou seja, uma informação a mais. Então, com a sociedade participativa cobrando e fiscalizando os partidos, certamente a política brasileira será renovada. Então, ele fez uma proposta aí de melhora que a gente vai conversar sobre isso na aula de hoje, tá bom? Antes de a gente continuar, eu vou lembrar um item importante aí que a gente tem falado em todas essas aulas. Não se esqueçam que a estrutura básica da dissertação vai ter lá, então, tese e argumentos no primeiro parágrafo, 2 parágrafos argumentativos que tem embasamento, finalização e um tópico frasal para iniciar. E a gente viu na última aula, na aula anterior aí do período de férias, que a minha conclusão ela pode ser feita de 2 maneiras. Uma que vai atender a uma ideia filosófica, uma questão mais ligada aos aspectos de reflexão, e uma ligada mais a problemas sociais, que é a que a gente tem estudado aí, que é a proposta muitas vezes do Enem. Então é baseado nessa proposta de conclusão que a gente tem falado aí nas últimas aulas. Aquela que vai ter a expressão conclusiva, como nós vimos aí anteriormente, e a proposta de intervenção, que a gente vai falar mais um pouco hoje. Só lembrando o que a gente falou aí na última aula sobre proposta de intervenção e conclusão. Nós vimos os elementos que abarcam aí os direitos humanos, que a gente não pode comentar algo que vá ferir aos direitos humanos e ter cuidado que nem sempre essa questão dos direitos humanos está relacionada só a matar alguém, a machucar alguém. Existem algumas ideias que também partem de princípios que ferem os direitos humanos. Nós falamos
para poder trabalhar com essa questão de qual parágrafo, de qual conclusão eu vou fazer. Nós falamos para ficar de olho no tema, é o tema que vai dizer pra gente, eu tenho um problema social que merece uma proposta de intervenção ou eu tenho apenas uma reflexão e, portanto, eu vou concluir o meu texto com uma finalização da ideia, mas sem fazer proposta de melhoria, porque não cabe ali, a ideia é só refletir mesmo sobre o tema. A gente falou também que as competências do Enem lá, em uma das competências do Enem são específicas para a questão da proposta de intervenção, por isso a gente tem que trabalhar esse parágrafo com cuidado, não é só simplesmente, então era isso que eu tinha para dizer, pronto e acabou, ou repetir o que foi dito anteriormente. Na proposta de intervenção eu tenho no Enem uma pontuação específica para caso você tenha atendido ou não aquilo que foi solicitado. E a gente também comentou sobre a ideia da expectativa gerada numa proposta aí, não só numa proposta de intervenção, mas numa redação. Que as minhas ideias precisam ser avaliadas e eu preciso perceber se primeiro ela tem um bom embasamento para convencer o meu interlocutor ou o meu leitor e se as minhas ideias ali não vão acabar ferindo o direito de outro ou a opinião de outro, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que é falado na nossa dissertação, porque a gente está, principalmente quando a gente está escrevendo aí para um avaliador, para um processo seletivo, para que as nossas ideias não acabem fazendo com que a gente perca ponto, porque elas não são condizentes ou relevantes com aquele assunto que está sendo discutido, tá? Bem, então a gente vai falar aí agora sobre a estrutura da conclusão. Nós já alertamos sobre aspectos gerais dessa conclusão e agora a gente vai falar sobre itens que precisam ter quando a gente fala de proposta de intervenção. Então, primeiro, a gente vai iniciar com o uso do conectivo, de uma expressão conclusiva que a gente já conversou. A gente vai retomar os objetivos que a gente estabeleceu nos parágrafos de desenvolvimento. Então, o que eu coloquei na tese e como eu argumentei que essa tese é relevante. Então, eu vou retomar essa ideia para mostrar para o meu interlocutor ou no meu leitor que eu sei sobre o que eu estou falando durante todo o desenvolvimento do meu texto. Eu não me perdi na argumentação dele. E depois eu vou fazer uma proposta de intervenção. O que é preciso ter na minha proposta de intervenção? Eu preciso ter uma ação que eu vou propor, um agente que vai executar essa ação, um efeito que essa ação, que eu entendo que essa ação vai causar, o modo como esse agente pode desenvolver essa ação. E também, se eu quiser, que já não é obrigatório, ter um detalhamento disso, ou seja, quais são as consequências que isso vai trazer, que vão refletir aí em toda a sociedade. Olhem aí esse parágrafo, eu tenho. Por isso, para combater tal manipulação, é necessário que o Ministério da Educação, com auxílio de escolas, promova saraus e campanhas em diversas mídias de massa que mostrem a importância dos jovens buscarem fontes variadas de informação por meio do incentivo à leitura de jornais, livros e sites confiáveis, com a finalidade de criar uma população com grande senso crítico, podendo discernir notícias falsas, barrando-as e, consequentemente, beneficiando o regime democrático. A gente tem algumas coisas aqui que depois a gente vai falar sobre melhorar essa conclusão, por exemplo, ter cuidado para a gente não falar só do Ministério da Educação, só colocar a culpa no governo, então ter uma visão mais ampla do problema que está sendo discutido e pensar inclusive na questão individual. Mas aqui eu já queria que vocês observassem o seguinte, eu tenho primeiro uma ação, que ação é essa? Promover saraus e campanhas. Então eu apontei uma ação que eu acho que é relevante ser considerada. Depois eu tenho um agente. Quem é o agente nesse caso? O Ministério da Educação com auxílio das escolas. Então eu tenho aí agentes que vão executar essas ações. Eu depois tenho o modo como eles vão fazer isso. Então, pelo incentivo à leitura de jornais e livros em sites confiáveis. Então, o meio como eu vou fazer com que o efeito que eu quero causar. Combater tal manipulação e com a finalidade de criar uma população com grande senso crítico por meio de podendo discernir notícias falsas, barrando-as e, consequentemente, beneficiando o regime democrático. Vejam que esse parágrafo é considerado um parágrafo simples de conclusão,
Mas mesmo nesse parágrafo eu consigo identificar agente, qual ação que esse agente vai desenvolver, o modo como ele vai desenvolver essa ação e qual é o objetivo que eu quero chegar com essa ação. E também eu tenho o detalhamento, quando ele diz em diversas mídias de massa que mostram a importância dos jovens buscarem fontes variadas de informação. Ele fez um detalhamento aí do que ele está desenvolvendo nessa conclusão. Vamos ver mais um parágrafo, mas antes eu queria falar sobre um outro aspecto com vocês. Quando a gente fala da conclusão, é importante que a gente situe essa ação que nós vamos propor não só nos aspectos individuais, mas também nos aspectos gerais, ou vice-versa. Não só nos gerais, mas também nos individuais. É muito comum, é mais comum que os alunos desenvolvam no geral e não falem do individual. Mas quando a gente tem aí uma proposta bem argumentada, com um senso crítico bem apurado, a gente vai colocar aí aspectos pontuais, individuais e aspectos gerais. Então, quando a gente fala aí, por exemplo, de respeitar os direitos humanos, a gente já está pensando nessa coletividade, de como propor isso para uma sociedade em geral. Então, a gente tem aí inúmeras questões sociais que podem evoluir e melhorar quando não só o comportamento individual é modificado, mas também o comportamento de todo um grupo. Então, se a gente, por exemplo, pensa na lei seca, eu posso falar que as pessoas podem aprimorar a sua direção, a maneira como elas estão no volante, fazendo cursos, tendo uma série de palestras sobre educação no trânsito, então procurando palestras que falem sobre educação no trânsito. E também eu posso falar isso no âmbito mais amplo, de o que o governo pode oferecer, mas também o que as escolas de trânsito podem oferecer. Eu posso trazer a ideia de uma regulamentação mais rígida e uma fiscalização que seja mais eficaz. Então eu estou propondo algo que é não só no plano individual do motorista, mas também no plano que é coletivo, que vai trazer benefício aí para todas as pessoas que estão dirigindo, tá? Então, esse é um caso em que eu tenho um exemplo de individual e coletivo. Então, vejam agora aí um outro parágrafo que é mais completo. Observem a leitura dele. Diante dos fatos supramencionados, é de grande valia que a escola, aliada à família, promova oficinas lúdicas em laboratórios de informática que versem sobre os desafios de analisar com criticidade dados mascarados pela rede e incentive debates familiares sobre o tema, com o intuito de fomentar o interesse do aluno pela participação na busca pelos fatos. Ainda é imperioso que o Estado, por intermédio da implantação de leis que proíbam os servidores da rede de usar artifícios para priorizar informações selecionadas em detrimento das relevantes para o usuário, diminua o poder de manipulação da internet sobre o indivíduo, visando a mitigar a influência dos meios de comunicação na criticidade do usuário. Assim, a sociedade seria capaz de libertar os canários para que possam ver a realidade de maneira clara e verdadeira. Então eu já deixei marcado aqui para vocês algumas coisas que são importantes. Primeiro, diante dos fatos supramencionados, eu comecei com uma expressão conclusiva, uma expressão que já vai dar a ideia de que eu vou começar a finalizar as minhas observações agora nesse parágrafo. Depois eu tenho, é de grande valia que a escola aliada à família, então eu já vou apontar também quem vai desenvolver essa ação. Depois, o que essa família ou essa escola vai fazer? Promover oficinas lúdicas em laboratórios de informática, então como eles vão desenvolver essa ação. Depois eu tenho analisar com criticidade dados mascarados pela rede e incentive debates familiares sobre o tema. O que eles vão fazer? Então, que meio eles vão usar para isso e o que eles vão fazer. Depois eu tenho o para que eles vão fazer isso, com o intuito de fomentar o interesse do aluno pela participação na busca pelos fatos. Então, aqui nesse primeiro momento, eu tenho uma ideia mais pontual, uma ideia mais no âmbito menor de quem vai fazer, como vai fazer, o que ele vai fazer e para que ele vai fazer. Agora eu tenho isso tudo novamente num âmbito mais amplo, falando do Estado. Então agora o Estado é o quem vai fazer,
a maneira como ele vai fazer o como aqui, que é implantando leis, né, implantação de leis. Depois eu tenho o que vai fazer, proíbam os servidores da rede de usar artifícios para priorizar informações selecionadas, entretenimentos das relevantes para o usuário, diminua o poder de manipulação da internet sobre o indivíduo. E depois eu tenho para que ele vai fazer isso. Mitigar a influência dos meios de comunicação na criticidade do usuário. Então eu tenho nesse trecho um aspecto mais amplo, mas que eu também aponto quem vai fazer, o que vai fazer, como ele vai fazer e para que ele vai fazer. E depois eu termino meu texto com o detalhamento. A sociedade seria capaz de liberar os canários para que possam ver a realidade de maneira clara. Aqui os canários têm a ver com o que essa pessoa estava desenvolvendo antes, que eu já tinha apontado inclusive no título, mas ele faz aí uma ligação com essa metáfora que ele tinha estabelecido durante o seu texto e retoma aqui nesse detalhamento. Então aí é para mostrar para vocês que um parágrafo de conclusão não é simplesmente um parágrafo com uma oração e que vai apenas dizer, então, era isso que tudo que eu tinha para dizer e acabou. Ele tem uma intenção comunicativa que é importante aí não só para a nossa avaliação, mas para a ideia de finalização do meu texto de uma forma coerente, tá? E para a gente terminar essa aula de hoje, para rever tudo que nós trabalhamos sobre proposta de intervenção desde o período antes das férias, nós vamos fazer um exercício, uma lista de exercícios de fixação, tá? Ainda trabalhando só o parágrafo. Não se esqueçam que caso vocês queiram rever algumas das aulas de conclusão, elas estão aqui nesse link e vocês podem rever para fazer os exercícios da lista. Beijo grande, bom final de ano aí de estudo para todos vocês. Tchau!